Obrigado a todos pela presença. Meu nome é Roberto Cordeiro e Silva, sou estudante de agronomia e apresentarei um TCC sobre a avaliação da fertilidade do solo na agricultura de precisão. Então vamos lá. O solo é um meio formado por componentes químicos, físicos e biológicos, sobre a influência das condições climáticas e das práticas de manejo adotadas pelo homem. Sofre constantes e profundas transformações. Estas transformações nos permitem entender um pouco da evolução dos níveis de fertilidade, bem como explicar os índices de produtividade obtidos nos últimos anos. A necessidade crescente pela produção de alimentos, a dependência econômica das nações da atividade agrícola e a preocupação com a preservação dos recursos naturais exige a busca de alternativas que possibilitem atender a essas necessidades. Por isso é fundamental que ocorram modificações nos sistemas de produção, a fim de assegurar a sustentabilidade econômica e ambiental. O interesse em avaliar a qualidade do solo tem aumentado por considerá-lo aspecto fundamental na manutenção e na sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola. Por isso, práticas como o plantio direto, rotação de culturas, realização de análise de solo e agora mais recentemente a agricultura de precisão, visam maximizar a produtividade com melhor utilização dos insumos agrícolas, assegurando maior tempo de disponibilidade desses recursos, além de potencializar o rendimento das culturas e diminuir significativamente os custos de produção, permitindo melhores níveis de renda aos agricultores. Na atual conjuntura e em tempos de globalização e sustentabilidade, a agricultura brasileira é obrigada a rever conceitos, e o Estado não foge à regra, possuindo na sua grande maioria um bom nível de tecnificação e agora começa a transformar conhecimento relativo ao manejo localizado de insumos. A agricultura de precisão surgiu com o intuito de utilizar racionalmente os insumos. Dessa forma, esse estudo de caso busca analisar os dados de fertilidade do solo, manejo e a aplicação à taxa variável de corretivos, verificando a eficiência obtida na realização das aplicações de corretivos e taxa variável. Caracterização dos sistemas de cultivo. Para o sistema de produção, o sistema de cultivo tem várias relações que interferem na fertilidade do solo, nas sucessões e ou rotações de cultura e no manejo geral empregado nas culturas. O sistema de plantio direto não existe preparo do solo, além da mobilização no sulco de plantio, reduzir a erosão, melhorar as condições físicas e químicas de fertilidade do solo, aumentar o teor de matéria orgânica, nutrientes e água armazenada no solo, diminuir o consumo de combustíveis e ainda manter a produtividade nas culturas são os benefícios do sistema de plantio direto. Proporciona na sua busca da sustentabilidade na agricultura. Princípios do sistema: a rotação de cultura, o mínimo revolvimento do solo, cobertura permanente do solo. Agricultura de precisão. A agricultura de precisão é um sistema de gestão ou de gerenciamento da produção agrícola, composto de tecnologias e procedimentos utilizados para que as lavouras e o sistema de produção sejam otimizados, com eficiente uso dos recursos de produção, minimização dos efeitos indesejáveis ao meio ambiente e aumento da produtividade. Na agricultura tradicional, as áreas são consideradas homogêneas, utilizando doses iguais de fertilizantes, desconsiderando a variabilidade que possa existir. Como consequência, há desbalanço no uso de fertilizantes, comprometimento e o rendimento das lavouras e tornando alto custo de produção. Essa condição pode ocasionar menor produção da área e maior impacto ambiental. A agricultura de precisão é um novo paradigma de gerenciamento agrícola que está contribuindo para alterar a forma de se praticar agricultura em todo o mundo. Um sistema agrícola que adote a agricultura de precisão requer 3 subsistemas: sensoriamento, que é o levantamento dos dados, gerenciamento, que é a tomada de decisões, e o controle, que é a manipulação dos dados,
Para que a recomendação e a utilização dos fertilizantes sejam eficientes, será necessário utilizar várias ferramentas da agricultura de precisão em conjunto, com o sensoriamento de solo e plantas, para que se tenha a habilidade de medir a disponibilidade dos nutrientes do solo e a necessidade da cultura. Assim aplicar espacialmente as doses de fertilizantes, de acordo com a necessidade de cultura. Métodos da agricultura de precisão. A coleta das amostras em grids menores permite que o agricultor tenha um nível maior de detalhamento sobre a área de cultivo, com um número maior de informações para a tomada de decisões. Conforme os resultados obtidos das análises químicas de solo, dos mapas de interpretação e dos níveis de rendimento objetivados, são elaborados os mapas de fertilidade e os mapas de aplicação à taxa variável, identificando-se os locais ou zonas a serem manejados. Com vários dados podem ser gerados mapas de produtividade, mapas de infestação de insetos e pragas, mapas de irrigação, mapas de fertilidade do solo, criação de unidades de gestão diferenciadas e diversas outras coisas. Um dos pontos muito importantes e que merece grande atenção são os mapas de produtividade. Tem como base a minimização das perdas e a potencialização dos ganhos econômicos e ambientais, auxiliando os agricultores na coleta e interpretação de dados e otimizando todo o da propriedade. A agricultura de precisão não visa, num primeiro momento, o aumento da produtividade da lavoura, mas sim a coleta, organização e gerenciamento de forma mais eficiente das características da propriedade em que a tecnologia é implantada. Com o sistema aprimorado e funcionando corretamente, o produtor rural consegue obter mais produtividade e redução no custo de produção. O mapeamento da fertilidade do solo auxilia no correto entendimento das manchas e das necessidades dos insumos de cada porção das lavouras. Os mapas de fertilidade do solo podem ser o início do mapeamento para quem quer iniciar a agricultura de precisão em suas lavouras. As principais fontes de informações sobre a agricultura de precisão são as empresas de consultoria agropecuária e as feiras e exposições. Os principais obstáculos apontados como entraves no uso da tecnologia são a carência de mão de obra especializada e elevados custos dos equipamentos de agricultura de precisão. Contudo, os produtores afirmam que pretendem expandir a utilização das técnicas de agricultura de precisão. E fico por aqui. Muito obrigado a todos.